Hoje eu quero introduzir um assunto que não tem como eu esgotar ele. Não tem nenhuma possibilidade de eu esgotar esse assunto. Eu quero levar você talvez para o versículo mais importante da Bíblia. É muito complicado falar o que eu acabei de dizer agora, porque toda a Bíblia é importante. Mas tem um versículo que eu acho que ele é muito importante, porque ele vai nos dar a primeira impressão sobre o resto de toda a Bíblia, e principalmente sobre Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo de número 1. Talvez eu leia até o versículo 4, só para complementar a nossa reflexão aqui nessa noite. Eu quero falar sobre Deus. Você me permite falar sobre Deus? Como eu falei, é um assunto que eu não posso esgotar. Se eu começar a falar sobre Deus, vai ser a eternidade falando sobre Deus. Mas o meu assunto hoje é Deus. Se você me perguntar qual é o tema dessa mensagem, é Deus. Você pode desenhar como você quiser, mas é Deus. Então eu quero falar com você sobre Deus. A primeira vez que eu conheci a Joyce, a minha primeira impressão dela é que ela era muito brava. Mas depois mudou. Quando eu cheguei perto, eu falei, não é assim tão brava não, dá para amansar essa. Mas já percebeu que a primeira impressão muitas vezes causa estrago no resto da história que nós temos com alguém? Às vezes você tem uma impressão de alguém, porque a primeira impressão não foi boa, você acaba se afastando de uma oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, não é verdade? Então, quando lemos Gênesis 1, nós temos a primeira impressão de Deus. E é importante entendermos qual é a primeira impressão que Deus quer que nós tenhamos dele. Que Ele quer que a gente saiba, assim, na primeira página da Bíblia, nas primeiras palavras da Bíblia. Então, Gênesis 1 fala, no princípio, eu gostei dessa versão, perfeita para o nosso pensamento hoje. Vamos lá? No princípio, Deus. Gosto assim, não gosto criou Deus, é poético criou Deus, eu gosto dessa maneira. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Do versículo 4, para terminar, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito, escrito pelo profeta Daniel, enquanto ele estava no exílio. Ele diz no capítulo 11, versículo 32, e os que praticam o mal contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. Eu gosto da segunda parte desse versículo. Daniel fala, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Gosto muito desse versículo, porque ele fala, o povo que conhece Deus será. E é esse o princípio que vai nortear a nossa conversa hoje. Na verdade, eu quero entender Deus debaixo de duas palavras importantes: a transcendência e a imanência de Deus. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é isso, para você poder entender e compreender Deus. Mas tudo de base dessa frase de Daniel: o povo que conhece será. O povo que conhece Deus será. Por quê? Eu falei da outra vez, acho que foi da primeira vez que eu falei aqui na igreja, que a pergunta mais importante que o ser humano vai precisar responder é: quem é Deus? Eu até brinco, e eu falo, e não é brinco, é uma conversa séria mesmo. Eu falo com algumas pessoas no aconselhamento de casais, para casais que já têm filhas jovens, moças, ou filhos querendo se casar. Eu sempre falo para os pais, a primeira pergunta que você tem que fazer para o namorado da sua filha não é quanto ele ganha, onde ele vive, ou de que família ele vem, é quem é Deus. Essa é a pergunta mais importante que o ser humano precisa responder. E a resposta dessa pergunta vai trazer a resposta a uma outra pergunta que é muito importante: quem sou eu? É nessa conversa que Daniel fala, quem conhece Deus será forte.
porque você não tem conhecimento de si mesmo antes de conhecer, ou de entender, ou de perceber, ou de ter uma ideia de quem é Deus. Então nós voltamos a pensar como é que nós podemos compreender Deus. Deus só pode ser compreendido fora do tempo. Ele só pode ser compreendido na eternidade. E fica complicado para nós, seres humanos limitados, mortais, compreender Deus. Por isso, Jesus falou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Nós, em Cristo, recebemos a vida eterna, e a vida eterna é conhecer Deus, é conhecer Jesus Cristo, porque Deus só pode ser compreendido dentro da eternidade, não dentro do nosso tempo limitado. Então, ali voltamos a uma conversa interessante. Tem uma conversa que eu acho interessante na Bíblia. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é Deus encarnado, andando na terra. E tem um momento que Jesus Cristo vai conversar, para você entender por que eu falo, conhece e será. O nosso conhecimento de Deus define quem nós somos. Jesus estava conversando com os discípulos, e ele faz uma pergunta interessante. O que é que estão tweetando nesses dias sobre mim? O que é que estão postando no Instagram e no Facebook sobre mim? Seria essa a pergunta, se fosse hoje. Mas a pergunta foi, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Hoje, Jesus ia perguntar, o que estão tweetando aí sobre mim? Não é? E aí os discípulos falam, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és, como é que chama? Ou um desses, qualquer profeta. Jesus fala, tá bom, tudo bem. Já ouviu o que o mundo está tweetando. Agora vocês que estão sempre comigo, quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta que todos nós teremos que responder em algum momento. Quem é Deus? Aí Pedro fala, posso responder, Jesus? Porque Pedro, nós sabemos, cara sanguíneo, que não perde tempo, fala, errou, não importa, fala o que vem na cabeça, depois ele vai lidar com a culpa. E Pedro abre a boca e fala, posso falar? Jesus fala, fala Pedro. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, Pedro realmente percebeu que Jesus é Deus. E ele o definiu e falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi nesse momento que Pedro entendeu quem é Jesus, que Pedro passou a entender quem era Pedro. Porque logo depois a resposta de Jesus foi também, eu te digo que tu és Pedro. Agora, Jesus, que tem toda a autoridade de definir o ser humano, define Pedro. Irmãos, nós somos parecidos com o Deus que nós adoramos. Nós somos parecidos com o Deus que nós adoramos. O Deus que você adora define você. O Deus que você adora estabelece limites, barreiras, o seu caráter. É Ele quem diz quem você é. É por isso que eu mencionei essa conversa de Pedro e Jesus Cristo. E você vai encontrar outras conversas na Bíblia, que embora não tenham sido tão clara como essa conversa de Pedro, a partir do entendimento que o ser humano tem de Deus, ele tem uma compreensão de quem ele é. Como o momento de Isaías no templo, no ano em que morreu Uzias, ele tem uma visão de Deus e no final ele tem uma visão de si mesmo e ele fala, ai de mim, não é porque sou pecador. Ele percebe quem ele é. Então, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Precisamos saber quem é Deus. Precisamos conhecer Deus. E fazer como a Bíblia fala, prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Porque a visão correta de Deus vai afetar toda a nossa vida. A maneira que nós olhamos Deus vai afetar como nos movemos. A partir do momento que nós entendemos Deus, nos movemos de forma diferente. Processamos a vida, as coisas de forma diferente. Nós enfrentamos os problemas, as crises, as dores, as doenças, as dificuldades de forma diferente. Sabe por quê? Porque quando conhecemos Deus, paramos de enxergar a vida através dos nossos olhos e passamos a enxergar a vida a partir do olhar de Cristo.
E se olhamos a vida a partir do olhar de Cristo, o que era grande se torna pequeno, o que era assustador se torna nada, amigável. Os problemas que nos tiravam sono já não conseguem mais nos tirar a paz, porque para Deus nada é impossível. Fiquei muito feliz com os louvores cantados nessa noite, principalmente o primeiro louvor, que nos leva à definição de toda essa conversa. Essa discussão que nós estamos tendo essa noite foi discutida na primeira canção que nós cantamos, foi escrita por Thales Roberto, foi discutida ali na mesma canção. Ele fala de todos esses aspectos, da maneira como nós enxergamos Deus e como isso vai afetar a maneira como nós enxergamos o mundo e enxergamos o próximo. Às vezes, a nossa visão do mundo ou do próximo está totalmente deturpada por causa do medo, por causa da maneira errada como nós enxergamos Deus. Você lembra que Jesus apareceu para os discípulos uma certa vez e os discípulos acharam que Jesus era fantasma? Alguém lembra dessa passagem na Bíblia? Sim, Jesus estava no mar, Jesus estava andando sobre as águas, ele estava no meio da tempestade, com medo, porque é isso que o medo faz. O medo distorce a realidade e muda a nossa disposição. Então aquilo que é socorro vira um problema. Não era para ser um problema, mas virou um problema porque a realidade foi distorcida pelo medo. Então Deus virou fantasma. E os discípulos gritaram, fantasma, é fantasma. Jesus falou, não, sou eu. Vocês me conhecem. A partir do momento que ele se apresenta, Pedro fala, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Esse é o diálogo. Quero te conhecer. Quero saber quem o Senhor é. Quero ter a minha perspectiva mudada, quero ter a minha visão do mundo mudada. É nesse ambiente do conhecimento de Deus e do autoconhecimento que entendemos os propósitos de Deus. Que começamos a entender qual é o propósito de Deus para a criação do ser humano. Por que Deus criou você? Por que Deus fez você? Porque no final das contas é isso que vai te fazer levantar da cama com disposição ou não. É isso que vai fazer você vencer depressão ou não. O entendimento de qual é o propósito de Deus para você parte da comunhão que eu tenho com esse Deus e do conhecimento que tenho de Deus. Deus já fez tudo. Deus já formatou tudo. Deus já falou tudo que precisava falar. Nós só precisamos nos alinhar com o propósito de Deus. Jesus um dia falou, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Talvez você não entenda o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo claramente tudo o que você precisa saber. Deus nos revelou através da sua criação. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 19. Tudo o que precisamos saber, Deus nos revelou. Deus, quando Jesus fala está consumado, Ele está falando até o câncer que não existia há 2000 anos atrás, já estava curado quando Ele entrega o seu último suspiro e morre. Deus já fez tudo. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ele conhece o fim desde o princípio. Deus não cria o ser humano e depois fica se perguntando, para que eu criei esse ser humano? Para que eu fiz José Henrique? Lindo, bonito, barbudo. Para que eu criei esse homem? Não é assim que Deus faz. Deus criou ele já com um propósito completamente definido. Deus sabia exatamente o que é que você precisa fazer nessa terra. Agora você precisa se alinhar ao propósito de Deus e perceber que tudo começa em Deus e termina em Deus. Amém? Tudo começa em Deus e termina em Deus. Ele é a resposta para os nossos anseios. Ele é a resposta para a nossa carência. Ele é a resposta, a solução efetiva e eficaz para as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia.
Ele é a resposta para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações. Ele é a resposta para as brigas que você tem no seu casamento. Ele é a resposta, a solução para a sua vida sem sentido, sem significado. E a resposta está completamente em Deus, porque Ele é o começo, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Há um propósito estabelecido por Deus para tudo. Há um propósito para a minha vida e para a sua vida. Agora, viver fora desse propósito, viver longe desse propósito, vai nos colocar numa rota, numa vida sem sentido. Quando você vive fora do propósito de Deus, você tem a vida sem sentido. Então a vida se torna um enfado, um fardo, um peso. Se torna uma dor. Você acorda e não tem vontade de acordar. Não tem vontade de falar. Vira uma pessoa amarga, dura, difícil de engolir. Porque você não tem propósito, não sabe por que está na terra. Isso tem levado muitas pessoas a fazerem loucuras, ao suicídio, a fazerem escolhas erradas. Tem gente que se mete na prostituição, por exemplo, porque não encontra significado para a sua vida, não encontra propósito para a sua vida. Irmãos, uma coisa é claro, tudo é passageiro, mas passarão os céus e a terra, as palavras do Senhor permanecem para todo sempre. E Jesus falou, eu sou a palavra, Ele é o verbo da vida. E nós precisamos conhecer esse Deus, conhecer a sua palavra e saber que nada nessa vida vai preencher esse vazio dentro de você que não seja Deus. Quem é Deus? Você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Muitos de nós conhecemos Deus de ouvir falar. Muitos de nós conhecemos. Aliás, é o seguinte, a igreja do século XXI, ela se tornou especialista em falar de Deus, não com Deus. Ela é muito boa para falar de Deus, mas não para falar com Deus, porque ela não se relaciona com Ele, não sabe quem Ele é. Nos tornamos crentes, apenas frequentadores da igreja, que não tem nenhum tipo, nenhuma espécie de relação com Deus. E não conhecemos o propósito real. E muitas vezes vivemos uma vida amargurada. A questão não é você, não é nós. O importante é saber que tudo começa e termina em Deus. Não é sobre mim, é sobre Deus. Então, Ele, Deus, é a explicação da nossa existência. Dizem que ninguém explica Deus, não é verdade? Não é assim que nós cantamos? Ninguém explica Deus. Mas Deus explica nós. Deus explica para você quem é você. Não há nada oculto, não há nada sobre você que Deus não saiba. Quem criou você foi Deus. Ele sabe os teus pensamentos, sabe as tuas dores e inquietações, sabe as tuas dúvidas e preocupações, sabe os teus medos e traumas, sabe as tuas feridas e dores, sabe o teu passado, presente e o teu futuro. Ele é a explicação da nossa existência. Fomos planejados e criados por Ele. Então o propósito da nossa vida é muito maior do que a realização pessoal, do que uma boa carreira. O propósito da nossa vida é muito maior do que ter uma família feliz, do que alcançar dinheiro, prosperidade ou felicidade. O propósito da vida é muito maior do que os nossos sonhos, do que as nossas aspirações. O propósito da vida é Deus, estar em Deus e seguir a Deus. Esse é o propósito da vida. O nosso propósito é Deus, estar em Deus, seguir a Deus e adorar a Deus. Deus nos criou para relacionamentos, motivado por um amor totalmente incompreensível, um amor que não podemos compreender. Esse amor motiva Deus a criar o ser humano para desenvolver com ele uma relação. O nosso propósito é Deus, adorar a Deus, relacionar-se com Deus. Existimos, em outras palavras, só existimos porque Deus deseja que nós existamos. Se Deus não quisesse que você existisse, você não teria existido.
Você existe porque Deus te criou. Fomos feitos por Deus e para Deus. Por isso Paulo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória. Então, mais uma vez, existimos para Deus, por Deus. Amém? Então, no final, existem a nossa própria, é somente em Deus que nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, propósito e destino. É só em Deus que você descobre isso. Você só descobre em Deus de onde você vem, quem você é, o que significa a sua vida, para que você foi criado e para onde você está indo. Você só descobre isso em Deus. E no final, existem dois tipos de seres humanos: escravo e filho. E aqui nessa noite tem dois tipos de ser humano nessa igreja: escravo e filho. O escravo, ele vive ou serve a Deus com base no mérito. Tudo para ele está ligado ao mérito, sempre pensando no que ele vai ganhar em troca. Você tem um pai na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15 ou 16, não tenho muita memória de que capítulo, tem um diálogo do filho pródigo. Você tem dois filhos, um que age igual um escravo. Estou sempre aqui, não fizeste nada por mim, sempre pensando no mérito. Eu faço e recebo em troca. Durante muitos anos, esse evangelho impregnou as nossas cabeças. Um evangelho de mérito, aquele do jovem rico: o que eu farei para herdar a vida eterna? Esse é o pensamento de escravo. Está sempre pensando, como eu pago? Como é que eu recebo? O que eu preciso fazer para Deus me abençoar? E no fim da conversa, você vê os discípulos falando, se esse jovem rico não pode entrar no céu, então é impossível para nós. E Jesus fala, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Porque a salvação não tem nada a ver com você ou comigo, é obra exclusiva de Deus. E Jesus entregou a sua vida para que eu e você encontrássemos vida eterna. Então, quando agimos como escravos, estamos sempre pensando como pagar. Que penitência, quantos Ave Maria vou oferecer, quantas orações, como eu preciso. Estamos sempre pensando de um jeito de barganhar com Deus. E não é assim que funciona. Se você conhece Deus, sabe quem é Deus, você age como filho. E como filho, a questão não é de mérito. Você pensa em conhecimento e revelação. Você então quer se aproximar, igual Pedro falou, se és tu, eu quero ir ter contigo. Essa é a sua oração. Senhor, se o Senhor é o meu Deus, eu quero estar perto, quero te conhecer, quero ouvir a sua voz, quero saber quem tu és. Então aqui há uma relação de pai e filho. Você é filho de Deus e você anseia por abraçar seu pai. Você anseia por conhecê-lo um pouco mais, por saber quem é o Deus que eu sirvo. Então eu volto a perguntar, quem é Deus? Se o seu casamento não está bem, talvez a pergunta que você tem que responder agora, antes de como resolvo o meu casamento, é quem é Deus? Para você, quem é Deus? Quando estudamos a Bíblia, vamos perceber claramente que Deus é transcendente. Deus é transcendente. Isso quer dizer que Ele é completamente diferente da sua criação. Ele é distinto. Nada na terra se compara a Ele. Quando falamos que Deus é transcendente, estamos dizendo que Ele está acima de qualquer compreensão humana. Está acima de qualquer entendimento. Irmão, você pode viver a eternidade. A Bíblia fala de eternidade em eternidade, tu és Deus. Nós poderemos viver a eternidade. Aliás, Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam. Irmãos, viveremos a eternidade conhecendo Deus e ainda assim jamais teremos conhecimento completo de Deus. Sempre precisaremos saber um pouquinho mais sobre Ele. Ele é inescrutável. Ele é acima da mente humana. A nossa mente não pode entender Deus. Ele não é parte da criação. Ele está acima da criação. Por isso o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés, como fala o salmista. Ele transcende o tempo.
ele transcende o espaço e ele transcende a matéria. Ele está acima do tempo, não pode ser compreendido dentro do tempo. Eu falei no começo, Deus só pode ser compreendido na eternidade. Não dá para compreender Deus dentro do tempo, Ele está fora do tempo. Não dá para entender Deus dentro de um espaço. Por isso Jesus conversa com a mulher samaritana e fala: olha, vamos desinstitucionalizar a adoração. Falei palavra difícil agora. Nossa, saiu com dificuldade. Nossa, até respirei fundo depois disso. Irmãos, essa palavra eu coloquei ela no meu livro. Para quem não sabe, eu escrevi um livro. E esse livro vai lançar dentro de mais ou menos 3, 4 semanas. Oh, glória! Você vai comprar. E esse livro é Adoração como Deus Deseja. E tem um capítulo desse livro que eu falo exatamente sobre isso. Deus tirou a adoração da instituição, porque não é mais sobre instituição, não é mais sobre estruturas, não é mais sobre paredes. Ele passa a morar dentro de você, Deus passa a residir dentro de você, porque nenhuma estrutura pode conter esse Deus tão grande, tão sublime, tão perfeito e tão eterno, tão excelso. Nada pode contê-lo, até mesmo o seu coração não pode. Deus é grande demais. E às vezes nós lidamos com Deus como se Ele fosse o amigo da esquina. Não, Ele não é, Ele é nosso amigo. Vamos falar isso no final do sermão. Mas Ele não é um amigo da esquina. Mesmo sendo amigo, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que transcende o espaço, o tempo e a matéria, não é? Tem quem diz que a matéria é eterna e ela surge antes de Deus. Não, a matéria não é eterna. Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixa claro para nós. Deus criou a matéria. Foi Deus quem criou. Quem existe antes da matéria é Deus. Ele transcende tudo. O tempo teve um começo. Ou esse espaço que nós temos no céu tem um princípio. Deus não. Deus, antes de tudo isso, não havia nada excepto Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse ponto da nossa conversa, eu preciso afirmar, escute bem, que a razão humana deve submeter-se completamente à fé em Deus. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. A Bíblia fala que pela fé Enoque andou com Deus. Mas eu gosto do versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, aliás, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Foi cantado nessa noite, eu vou repetir nas minhas palavras. Nós somos movidos pelo que cremos, pelo que nós acreditamos. O que você acredita move você. Aquilo que você acredita move suas mãos, seus pés, sua boca. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo, nosso corpo, ele se manifesta, ele responde à manifestação das misericórdias de Deus. Aquilo que cremos sobre Deus vai mover o resto do nosso corpo. Eu comecei aqui exalando o perfume da minha paixão pela minha esposa. Todo mundo lembra isso? Falando para todo mundo aqui como eu sou apaixonado por ela. Lá fora, falei a mesma coisa para o Didi e a Fernanda. Levei minha filha para o banheiro. E na tela lá estava uma morena linda. No meio de 2 homens. Um é pastor da igreja. E outro é aquele alto bonito.
Aí eu falei assim, ó, aquela morena lá embelezou o altar hoje. Embelezou o altar. Sabe, irmãos, muita coisa que eu faço com a Joyce é baseado naquilo que eu acredito e que conheço sobre ela. O amor que eu tenho por Joyce, ou Joia, como eu chamo, move o meu corpo. Me faz querer abraçar ela. Faz isso mesmo, você querer ficar juntinho. O teu pensamento sobre o seu marido ou vai te fazer ficar longe, ou vai te fazer querer ficar perto. Posso fazer de novo a pergunta? Quem é Deus? Porque no final das contas, é esse pensamento que vai me levar para perto ou para longe de Deus. E a sua razão humana, o seu pensamento, tudo que você crê, tem que se sujeitar ao pensamento que você tem sobre Deus. Nós não podemos compreender Deus de jeito nenhum. No dia que a nossa mente humana compreender Deus, nós seríamos Deus. Então não tem como compreendê-lo. Não tem como definir Deus. Jamais a gente pode definir Deus. A gente vai continuar tentando entender, mas Deus transcende. Deus está acima da nossa compreensão. Com nossas mentes, com nossos conceitos, nada do que falamos é suficiente para descrever o nosso Deus. Então, quando você, por exemplo, você e eu, por exemplo, falamos sobre o tempo, olha só um exemplo, quando nós falamos sobre o tempo, nós falamos do tempo na perspectiva linear ou circular. 15 horas, ou 3 horas, 9 horas, ou sábado, semana que vem, mês que vem, isso é uma perspectiva linear, é assim como nós falamos sobre o tempo, mas Deus não está nesse tempo, Deus não pode ser compreendido nessa forma linear de pensar. Por que não pode ser compreendido? Porque nele o passado, o presente e o futuro se cruzam. É como se fosse a mesma coisa. É por isso que nós, a geração imediatista de copy-paste, de copiar e colar, essa geração de postar e tirar do post, essa geração que quer orar hoje e amanhã ser respondido, por isso jamais iremos entender a mente de Cristo. Porque é difícil, porque nós somos imediatistas e limitados, e Deus não é assim. Nós mal nos lembramos do passado e temos conhecimento zero do futuro. Imagina você orando, Deus me dá um carro. Deus que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro, na hora de responder, fala assim, espera aí. Se eu fosse você, nesse espera aí, eu ficar pensando, espera aí significa 1 hora, 1 dia ou 1000 anos? O que significa? Porque o sentimento, o sentido de urgência para você não é o mesmo de Deus. Toda vez que você faz uma oração para Deus, Deus no mesmo momento, Ele prescruta o seu passado, presente e futuro. Ele fala, não, vou dar carro não, ele vai morrer. Vou dar não. Quer saber? Vou dar para ele uma bicicleta, ele vai ficar bem mais saudável. E você fica com raiva, mas Deus fala assim, fica quieto meu filho. Aquietai-vos saber que eu sou Deus. Você não sabe de nada, Ele sabe. Às vezes, você está no aeroporto, o voo demora, você fica chateado, você não sabe o que Ele fez de você perder o voo, ou demorar o voo. Teve uma vez que eu estava saindo de casa para a igreja lá em Moçambique, eu saí da rua e me esqueci de uma coisa, estava super atrasado para a igreja, voltei correndo. Quando eu volto para a estrada, assim, uma questão de 2 minutos que eu levei, ir pegar e voltar, eu chegando assim, eu vejo um acidente acontecendo na minha frente, o carro bate, um número de pessoas estava na rua, e eu fiquei pensando assim, se eu tivesse saído antes, talvez eu estaria nesse grupo de pessoas. A gente não conhece os propósitos de Deus, Deus sabe o presente, passado e o futuro, e sempre que você ora, pense nisso, você é limitado, Deus não é. Amém? Então para de ficar resmungando e falando, mas Deus, sabe, a única vez que você lê a Bíblia e procura nome de Deus, procura lá, na minha língua Ndau, eu sou Ndau, fala comigo Ndau, ou falo língua estranha, estou brincando, eu sou Ndau, na minha língua Ndau, eu nasci em Moçambique, não existe uma palavra para Deus, não existe. Quando vamos traduzir Bíblia, pastor, nós procuramos uma palavra para Deus e não existe.
E foi interessante que descobrimos que nas línguas africanas, nenhuma delas tem uma palavra para Deus. Nenhuma. E sabe o que é pior? Descobri que nem o português tem uma palavra para Deus. Não tem. Não existem palavras para Deus. A única vez que nós entendemos uma palavra que se aproxima de quem Deus é, porque Deus não é o nome dele, é um atributo dele. Você pensou que era o nome dele? Foi da conversa dele com Moisés, quando Moisés fala, vão me perguntar quem mandou. Deus falou, Yahvé, 4 letras, Yahvé, eu sou o que sou. Aí nós temos um nome que o próprio Deus se deu. O resto, tudo que você encontra na Bíblia são atributos de Deus. As línguas da terra, elas não têm uma palavra que é um nome exato de Deus, são apenas descrição de quem Deus é, de tão grande e de tão transcendente que Deus é. Única pessoa que pode responder para mim, para você, quem Deus é o próprio Deus. E Ele deu a resposta, eu sou o que sou. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou autoexistente, eu sou imutável, e eu sou aquele por meio do qual todas as coisas existem. Eu sou aquele que criou, orienta e sustenta todas as coisas. Ele criou tudo, Ele sustenta tudo. É por isso que precisamos orar de novo e perguntar, quem é Deus? Então ele vai dizer para nós, leia Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o que Gênesis 1 diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ouvi essa frase do Dr. Hernandes Dias Lopes e eu quero compartilhar com você. Ele falou assim, o maior erro da religião é começar do homem para Deus e não o contrário. Cristianismo, irmãos, é a história de um Deus que vai atrás de um homem pecador. É o caminho que Deus traça em direção ao homem e não o contrário. Nosso maior erro é pensar, esse é o maior erro da religião e nosso, é pensar que começa daqui para lá, mas na verdade começa de lá para cá. O espiritual, o que não vemos, o invisível, é mais real do que o visível. Hebreus fala isso. Deus é mais verdadeiro do que você. É mais real do que eu. E tudo começa em Deus. Afinal de contas, o cristianismo é a história do encontro entre o céu e a terra. É a busca apaixonada do céu pela terra. É o céu correto. Como é que começa a Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E termina como? Deus criou um novo céu, uma nova terra. É assim a história do céu e a terra, mas é o céu indo atrás da terra para trazer a terra de volta para a presença de Deus. É a história da relação entre um Deus santo com um homem pecador. Esse é o cristianismo. Tudo deve começar em Deus. Então, no princípio, tudo deve começar. Quando fala no princípio, 2 palavras. Ele é a origem e Ele é a autoridade. Ele é o princípio que rege, que sustenta, que orienta, que governa tudo. Ele é o soberano que tem controle da história, que dirige a história para um propósito único. Mas Ele também é a origem, tudo começa nele. E se não começar, vai fracassar. Eu estou falando até do seu casamento, estou falando até do seu trabalho, da sua empresa, até do seu projeto de crossfitar. Deve começar em Deus. Se não começa em Deus, você vai começar a crossfitar hoje, daqui a uma semana. É que... Quantos aqui já começaram uma dieta que não durou nem uma semana, nem um mês? Vamos rir somente, não vamos falar nada, né? Já começamos dieta, já começamos... Eu estava aqui no culto da virada. E eu gostei de uma coisa. Eu falei para minha esposa, esposa, eu gostei do que o pastor fez, porque não me fez fazer nenhuma promessa para Deus. Ele só me fez pegar a folha e falar assim, Deus, o que é que o Senhor tem para mim esse ano? Não foi isso que o pastor fez? Falei, que bom, que assim eu evitei mentir. Porque nós fazemos no dia 31 para 1, esse ano eu vou comprar minha casa. Esse ano eu vou emagrecer 20 quilos. Esse ano, para de mentir, rapaz. E eu gostei dessa frase do pastor, por quê?
Porque é exatamente o que estou pregando aqui hoje. Quando a Bíblia fala no princípio, Deus é a origem, o início de tudo, incluindo os meus planos anuais. Devem começar nele. Ele falou, pega uma folha em branco e fala, Deus, escreve o meu ano. É assim que deve ser a nossa oração no dia 31. Papai, fiz muita promessa em 2023, não cumpri nenhuma, ou cumpri metade. 24 vai ser diferente, sabe por quê? Eu não vou fazer nenhuma. Senhor, qual é a ideia? Me fala. É bem melhor assim, viu? Comece em Deus, não é? Não vai lá em casa depois falar assim, Deus, casei, quer me abençoar? Nós temos hábito de falar assim, agora só sobra a oração. Sério, só me resta a oração, é isso mesmo? Devia ser a sua primeira opção. Vou orar, Deus, estou aqui de joelho. A minha filha trouxe um rapaz, papai. O que eu faço com esse cara? Dou um tiro na cabeça ou abraço ele? Não é? Papai, ele veio, finalmente se declarou para mim. Ele falou que me ama. Papai, meu coração está tucu. Eu estou doido para dizer sim. Mas, papai, vai dar certo esse negócio. Me ajuda aqui. Devia ser assim, né, não, irmãos? Devia ser assim. Ah, pai, terminei o ensino médio, agora vou fazer faculdades, pai. Eu quero fazer medicina. Mas, pai, não é o que eu quero, é o que o senhor quer. Qual é a ideia, Senhor? Aí ele fala assim, meu filho, vai, eu quero medicina para você mesmo. Só eu que te dei esse desejo de medicina, vai lá. Você vai. Pedro só andou quando ele falou, vem. E mesmo assim ainda afundou. Mas ele ainda assim começou a afundar. Não afundou porque Jesus estava perto. Segurou ele e falou assim, homem de pequena fé, porque você duvidou. Deus, quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou, aprendemos uma coisa muito importante. Deus é o princípio que rege, que sustenta, orienta e governa tudo. Deus é a origem de tudo. Mas também aprendemos no Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus é pré-existente. Ele é eterno e Ele é autossuficiente. Deus não precisa de nenhuma referência para criar e Deus não foi criado por ninguém. Amém? Ninguém criou Deus. Deus não é uma ideia abstrata. Deus não é uma ideia dos psicólogos ou dos teólogos. Deus não é uma ideia dos pastores. Não é. Deus é completamente espiritual e pessoal. E Deus é autoexistente, é autossuficiente e é pré-existente. Ele existe antes de tudo, não foi criado, ele é antes do princípio e ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Criador, ele não precisa de referência para criar. Deus, irmãos, tem uma frase também que eu gosto do pastor Isaías, vou citá-lo aqui hoje, parece que hoje vou citá-lo muito, pastor. Ele fala assim, quando você faz aniversário, ele fala o quê? Quem lembra o que ele fala quando faz aniversário? Quem lembra? Você vai lembrar, pelo amor de Deus, não deixa eu ser o único que lembra essa frase. Você evoluiu, não é verdade? Agora, deixa eu falar um negócio para você. Você evolui, você desenvolve, você cresce. Deus não evolui. Deus não cresce. Deus não desenvolve. Deus não melhora. Deus não aprende. Ah, Deus hoje está melhor que ontem. Não existe isso para Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus não evolui, você evolui. Cada encontro que você tem com Cristo, você evolui. Mas Deus continua o mesmo. Consegue entender isso? Consegue perceber? Ele não melhora. Ah, hoje Deus está melhor. Não, você está melhor. Ah, hoje Deus está bem-humorado. Ele não. Como assim? Deus está bem-humorado. O perfeito não pode ser aperfeiçoado. O completo não pode ser preenchido. O infinito não pode ser finito. Não dá para Deus evoluir. Em Gênesis 1, versículo 12, nós lemos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus perfeito, que cria ordem no caos. A descrição de Gênesis capítulo 1, versículo 12, é a descrição de um caos. A terra era sem forma, não tem forma, e era vazia. Isso chama-se caos. E o que nós vemos logo em seguida? Deus colocando ordem no caos. Aquele que é perfeito é o único que tem poder para criar ordem no meio do seu caos, no meio do caos da terra e da humanidade. A sua vida pode estar um caos. Só tem uma pessoa que pode organizar esse caos. Quem é? Deus.
Ele vai colocar estrutura no meio do vazio. Ele vai colocar propósito no meio do vazio. Ele vai criar limites no meio do vazio. Ele traz vida ao que está morto. Ele faz a luz resplandecer no meio das trevas. Ele envergonha o inimigo das nossas almas, restaura vigor em nós. Ele traz propósito. Deus faz todas as coisas novas, porque Ele é Deus, Criador de tudo, que traz propósito onde está vazio, que traz ordem onde tudo é uma catástrofe, é uma confusão. Esse versículo fez-me ficar tranquilo em janeiro de 2023, estamos 24 agora, não é? Às vezes faço confusão. Em janeiro de 2023, eu estava vindo para o Brasil no dia 23 de janeiro, e a minha preocupação era, puxa, o Brasil está com caos esses dias, está uma discussão, uma polarização, uma discussão política tremenda, acabava de ter eleições, como é que vai ser a minha chegada lá? E Deus me fez ler Gênesis capítulo 1, versículo 2, e Deus falou assim, eu crio ordem no meio do caos, eu sou dono do Brasil, pode viajar. Deus cria ordem no meio do caos e viajei tranquilo, o voo foi tranquilo. Irmãos, eu precisava de como é que chama? Cartão de vacina para sair do aeroporto da minha cidade. Já cheguei no aeroporto, nós dois tínhamos cartão de vacina, mas chegamos no aeroporto, deu uma confusão na nossa passagem, que ficamos quase 1 hora para eles liberarem a gente para viajar, que não achava a minha passagem com minha família. Eu falei, Deus me livre, passagem mais cara que eu paguei na minha vida, e não acha a passagem, eu vou entrar nesse avião. E fiquei parado. Quando eles acharam a minha passagem, o avião ia fechar as portas. Detalhe, não pararam nem para ver nenhum documento, nem se eu tinha vacinado, não tinha. Eu falei, entra, corre. E entramos correndo, e falei assim, Deus sabe todas as coisas. Aí eu cheguei na Etiópia, dizem que o aeroporto da Etiópia é muito chato. Cheguei lá também, corre, a van está esperando para levar para o hotel. Dormimos na Etiópia, no hotel gostosinho, eu e minha família. Comemos uma comida muito apimentada, mas sorrindo. Voltamos no dia seguinte, 9 da manhã, entramos no avião, sentamos no avião, vamos tentar agora comer uma comida mais aliviada. Quando estamos sentados no avião, vai para a Argentina. Como assim? Eu não vou para a Argentina, não. Eu vou para São Paulo. Mas graças a Deus, ele ia para a Argentina mesmo, mas passou por São Paulo primeiro. Sentei ao lado de quem? Os jogadores do Boca Júnior, como eu estava chique, irmãos. Boca Júnior, todo jogador ali sentado ao lado de mim, falei, olha, Boca Júnior, estou chique. Deus faz uns negócios que só Deus entende, né? Deus cria ordem no meio do caos. Se estiver uma confusão, creia que Deus cria ordem. Amém? E esse Deus que cria ordem, Ele nos criou. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus criou você e eu, a sua imagem e semelhança. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta rápida. Nós estamos quase terminando aqui. Vamos só refletir. Pensa comigo assim. Você é escultor. Vai fazer uma estátua do pastor Isaías para deixar ela pendurada aqui no... Como é que chama aqui? Na rodoviária de São Manuel. O que você vai querer fazer nessa estátua? Representar o pastor Isaías o máximo possível, não é verdade? Por quê? Você vai querer que as pessoas olhem para a estátua e lembrem de quem? Pastor Isaías, não é a verdade? É assim que a gente faz. Agora imagina, Deus fez mais de 7 bilhões de estátuas. Estão aqui. Qual é a intenção de Deus? É que Deus, quando outra estátua olhasse para você, lembrasse de quem? Você foi criado para isso. Para as pessoas olharem para você e lembrarem de como Deus é grande. Para as pessoas olharem para você e lembrarem de como Deus é lindo. De como Deus é perfeito, é bom. Você é a imagem, como você reflete como que por espelho a glória de Deus. Agora, olha o que aconteceu no Gênesis, no livro de Gênesis, da queda do homem. Olha o que aconteceu. Você foi feito à imagem de Deus como um espelho. O espelho reflete. Você reflete a glória de Deus. Aí o diabo, sabe o que ele falou para você? Sabe o que o diabo falou para mim e para você lá em Gênesis 3? Que não, a sua imagem é mais bonita que a imagem de Deus. Era melhor você refletir sua própria imagem, não de Deus. Aí nós fizemos o que? Viramos o espelho.
e demos costas para Deus. Passamos agora a refletir o que é uma sombra. Hoje, muitos de nós são apaixonados por uma sombra e não pela imagem de Deus. Damos costas para a perfeita imagem de Deus e não refletimos Ele, refletimos uma sombra de nós mesmos, um homem perfeito. Graças a Deus que Jesus Cristo veio à terra para restaurar em nós a imagem perfeita do Deus invisível. Se não fosse Jesus, nós estávamos isso que você pensou. Entendeu? Irmãos, as flores não podem refletir a glória de Deus. Os animais não podem refletir a glória de Deus. Você e eu podemos. Quando nós entramos no fórum, que as pessoas vejam Cristo refletido em nós. Deus refletido em nós. Isso me leva a afirmar a segunda coisa que eu preciso falar para você sobre Deus hoje. Deus é imanente. O Deus que está acima de tudo, Ele é experimentado por você e por mim. O Deus que não pode ser compreendido, alcançado por nenhuma mente humana, Ele faz uma escolha absurda. O seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Deus que não pode, o infinito, Ele faz uma escolha absurda. O infinito passa a habitar, a viver do lado daquilo que é finito. Ele se torna alcançável, apalpável, visível, abraçável, conversável, experimentado. João chega a falar, nós vimos, tocamos, abraçamos, ouvimos. Ele se torna imanente. No versículo 3 nós lemos, e disse Deus, haja luz. Ele transcende o tempo, o espaço e a matéria, contudo, Ele é imanente. Nós lemos na Bíblia, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor. Não sou também Deus de longe? Entender-se-ia alguém, esconder-se alguém no esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, como está em Jeremias 23, 24. Um dos nomes de Deus é Jeová Shammah, que quer dizer Deus está sempre presente. Ele está presente na sua casa. E esse é o maior milagre da vida. Quando você saiu de casa, Deus estava lá. Você veio para a igreja, Deus está aqui. Quando você sentar no seu carro, Deus estará lá no seu carro. Quando você for trabalhar, Deus vai estar com você também lá. Ele pode ser experimentado. Tudo foi feito por Deus, por Ele, para comunicar a sua glória. Você, dentro da imanência e da transcendência de Deus, nós temos que entender que Deus é Espírito. Um Espírito não pode ser visto, não pode ser tocado, mas Ele também é um Deus, é um Espírito pessoal. Quando falamos que Deus é um Espírito pessoal, estamos dizendo que Ele pode se relacionar comigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer conversar contigo. Ele quer ouvir você. É verdade que a Bíblia fala, quando nós dissemos que Deus é Espírito, tem que se lembrar, a Bíblia fala que Deus tem mãos, mas quando a Bíblia fala que Deus tem mão, ela está procurando uma forma de entrar na nossa mente e fazer a gente compreender que Deus tem todo o poder. É verdade que a Bíblia fala que Deus tem boca, e quando a Bíblia faz isso, quer que você e eu entendamos que Deus fala, se comunica com a gente, que Deus se revela a nós. É verdade que a Bíblia fala que Deus tem ouvidos, e quando a Bíblia o faz, ela está querendo que você e eu entendamos, Deus ouve a nossa oração, Deus escuta a nossa conversa. Quando você dobra o joelho, Deus te ouve. É bem verdade que a Bíblia fala que Deus tem olhos. Não, quando a Bíblia fala isso, não que Deus tenha olhos físicos, está querendo que você e eu entendamos que Deus consegue te enxergar, não importa onde você estiver, nada escapa do olhar de Deus. Ele enxerga você, como você é, perfeitamente como você é, até melhor do que você mesmo se enxerga. Deus não é algo, é alguém. Entendeu o que eu disse? Deus é um ser pessoal, Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa, e como pessoa, Ele se relaciona conosco. Relacionou-se com Abraão, com Noé, com Moisés, relacionou-se comigo.
Todo dia ele fala comigo. Tem dia que ele fala umas coisas que não agrada. Não. Ele fala, eu falo assim, Ele fala, a minha vontade é perfeita, boa, perfeita e agradável. Tem dia que é difícil, né? Uma vez eu encontrei um pastor em depressão. Aí ele usou esse versículo e falou assim para mim, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí ele parou, suspirou, fez assim, é boa para ele, é perfeita para ele, é agradável para ele. Estava muito deprimido, mas é boa, irmãos. Pode até ser difícil às vezes de entender, mas a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Às vezes nós não queremos ouvir o que Deus fala, mas Deus conhece o que é melhor. Ele não é uma coisa, é uma pessoa, por isso ele tem o nome, Yahvé, eu sou o que eu sou. Ele é um Deus pessoal e comunicativo, ele é um ser relacional, e a sua vontade é ter comunhão comigo e com você. Deus quer montar uma cadeira na sua casa e falar, vamos sentar, vamos conversar, me conta quais são as novidades. Falei da outra vez, vou repetir aqui, Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E as três pessoas dessa trindade, que é um Deus só, elas têm uma relação de interdependência, elas dependem uma da outra, e é um só Deus. E Deus nos fez assim também, interdependentes, nós precisamos um do outro, mas acima de tudo nós precisamos de Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você já orou hoje? Já orou hoje? Não precisa responder não, vai ficar ruim para você. Você já falou com Deus hoje? Deus é experimentado na individualidade, mas também vivido na comunidade, como nós estamos aqui hoje. Também falo um pouquinho sobre isso do meu livro, sobre essa adoração individual e corporativa, sobre esse momento que eu e Deus temos, mas que precisa extravasar na comunidade. Tem que extravasar aqui. É aqui que eu chego aqui e olha, exalo o perfume de Cristo e outras pessoas são abençoadas através da palavra que Deus tem colocado em mim. Veja só na Bíblia. É muito interessante que para tudo que Deus criou no livro de Gênesis capítulo 1, Deus falou e houve uma reação. Vamos fazer um exemplo. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse o quê? Produz a terra ervas, não sei o que, a terra fez o quê? Produziu. Deus falou, haja separação entre a terra seca e a porção, e houve, tudo Deus falou e houve uma reação. Agora, quando Deus foi criar você e eu, a ordem das coisas mudou. Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus, o homem, macho e fêmea. Quando Deus foi criar o homem, ele pega o barro e toca. Teve palavra e teve toque. Isso é relacionamento. Deus não quer se relacionar com plantas, quer se relacionar com você. Quando ele criou você, ele falou e tocou, falando de eu quero me relacionar com esse ser humano, quero abraçar, quero tocar, eu quero fazer ele ouvir minha voz, eu quero sussurrar no seu ouvido, ele quer contar os segredos, quer revelar a sua glória para você, ele quer se relacionar a você. Irmãos, o clímax, agora para fazer aqui o fecho da minha ministração de noite, o clímax dessa experiência, dessa imanência de Deus, é encontrada no que João fala. Ele fala assim, coloca para mim capítulo 1 de João. Olha, o clímax, depois deixa prontinho, quase perto, não é, capítulo 3 de Efésios, mas vamos para o capítulo 1 de João. Olha só, o clímax dessa manifestação tocável, tangível, que podemos experimentar de Deus. Vamos fazer o quê? 3 versículos, na verdade, 3. Vamos começar primeiro, me perdoa. João capítulo 1, depois 1 João capítulo 1, depois Efésios capítulo 3. Vamos lá, João capítulo 1. Não sei se você vai lembrar o que eu falei, mas depois eu vou repetir. Vamos lá, esse é o clímax dessa manifestação que podemos experimentar. Olha só o que a Bíblia diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Versículo 2. Ele fala, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No versículo 5 ele fala: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 5. Surgiu um homem, pode pular agora para o versículo 8. Pode pular, versículo 8. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, os quais não nasceram nem da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? Deus, que nos define. Agora veja o versículo 14. Aqui está o ápice dessa experiência que nós podemos termos. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora coloca 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz João, o mesmo escritor. Olha o que ele fala, quase que repetindo as mesmas palavras. O que era desde o princípio, lembram? O que era desde o princípio, o que transcende a história, o que transcende todas as coisas, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que era, aquele que é eterno, vimos, ouvimos, né? E vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 12, ele fala: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Oh, que coisa maravilhosa! Versículo 3, proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. No final das contas, esse é o propósito de Deus, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com Deus é expressa através da nossa adoração, que não é somente cantada, é um estilo de vida onde nós priorizamos Deus em tudo que nós fazemos. Então esse é o fim, o propósito da comunhão é a adoração, é encontrar o nosso significado e propósito em Deus e finalmente nos curvamos diante dele para declarar que ele é santo, santo, santo. Nossa comunhão é com quem? O Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora vamos ouvir a oração de Paulo por nós, no livro de Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos terminar com essa oração do apóstolo Paulo. Se você pudesse colocar de pé, se coloca de pé enquanto eu leio essa oração que Paulo faz por mim e por você. Ele faz uma oração pela igreja. Escute a oração. Por essa razão, escute bem as palavras de Paulo, palavras que eu amo. Por essa razão, eu me coloco de joelhos diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Versículo a seguir. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Que Ele fortaleça quem nós somos de verdade. Quando Ele fala do íntimo, Ele está falando das suas escolhas, vontades, pensamentos. Ele está dizendo quem você é de verdade. Seja fortalecido com o poder do Espírito Santo. Para quê? Olha esse versículo, ele fala assim: para que Cristo habite no coração de vocês, para que Cristo habite no seu coração. Agora aqui está a maior glória da humanidade, aquele que é transcendente, aquele que é infinito, aquele que é perfeito, aquele que nada pode conter. Ele passa a habitar dentro de um corpo mortal igual a você, de um ser mortal pecador igual a você, por causa da cruz de Cristo. Agora Deus pode morar dentro do meu e do seu coração. Agora eu posso andar e saber, eu porto dentro de mim um poder que está acima de todos os poderes, o poder que cria tudo. O Senhor habita dentro do meu coração.
Aí ele fala, olha só, para que Cristo habite no coração de vocês, como? Mediante a fé. Paulo fala, eu oro, para que, estando arraigados e alicerçados, a palavra arraigar está dizendo, o amor é a nossa raiz. Em outras palavras, está dizendo, estando em Deus, entenderemos que o amor é a nossa essência. Amor não é uma necessidade para você. Amor é a essência de quem você é. Nós não pedimos amor, nós oferecemos amor. Nós não mendigamos por amor, nós amamos. A ninguém devais nada, a não ser o amor. A gente não deve odiar. É paz na terra, amor para todo mundo. A gente tem que amar as pessoas, porque é a essência do que nós somos se nos descobrimos em Cristo. Continuando, ele fala, vocês possam, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, para que juntamente com todos os santos, possamos compreender a largura, um amor que alcança qualquer pessoa. Quando fala de largura, está dizendo alcança qualquer pessoa, até o pior dos pecadores, onde ele estiver. Esse amor que nós temos alcança o cumprimento, ele alcança, mais uma vez, qualquer pessoa, qualquer pecador é alcançado por esse amor tão grande, tão alto. E ele fala a altura, um amor que alcança o pecador e leva ele até os céus e a profundidade, alcançando aquele que está dobrado na masmorra de Satanás, escravo de Satanás, e leva ele para viver as glórias, as maravilhas do céu, as profundidades do versículo a seguir, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para quê? Olha como ele termina. Para que vocês, vamos ler juntos essa última parte, para quê? Fala para que eu seja, não vem falar para que vocês, fala para que eu seja, vamos lá? Para que eu seja cheio de toda a plenitude. Esse é o fim. Para que eu seja cheio de toda a plenitude. Isso, irmão, vai acontecer. Aí termina os últimos versículos que nós temos aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.